Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Next Level, podcast que vai levar você e a sua carreira para o próximo nível. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Paul Barramonde, sou executivo global de supply chain e especialista de recolocação e transição de carreira. Hoje, minha convidada, muito especial, mas antes de apresentar, eu quero te pedir um favor. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilha. Isso nos ajuda a fazer esse canal crescer e trazer cada vez mais insights e ajudar o máximo de profissionais que a gente puder com executivos incríveis que eu trago aqui para falar para vocês. No episódio de hoje, eu vou receber a Natália Petrucci. Ela é executiva de procurement, conselheira, investidora anjo e vai falar um pouquinho da sua trajetória profissional e principalmente falar sobre esse tema que hoje está crescendo, ele já era muito forte, hoje está mais forte ainda, que são conselhos de empresas. Hoje nosso mercado está mudando drasticamente, as empresas investindo em conselho e hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre este tema. Eu que agradeço, Pô, enfim, o convite. É um prazer enorme estar aqui, conversar com vocês um pouquinho, falar um pouquinho da minha trajetória profissional e trazer insights, quem sabe, para ajudar a carreira de outros profissionais no mercado. Excelente. Obrigado por você veio do Rio, né? Ou seja, veio de longe para Sim. fazer cumprir uma agenda intensa aqui em São Paulo. E obrigado pelo seu tempo para a gente poder gravar. Mas vamos lá, bom, a gente já se conhece há algum tempo, já temos feitos aí várias atividades e eu queria saber primeiro como a área de procurement entrou na sua vida. Eu sempre faço essa pergunta porque assim, muitas pessoas me perguntam, não, pô, não, a carreira do executivo, ela é linear, bonitinha, tudo planejado. E eu falo para todo mundo, 99% dos executivos que eu conheço foi assim, foi acontecendo, né, principalmente Uhum. na nossa, né, de compras, porque ninguém acorda de manhã e fala assim, mãe, quero ser comprador. Eu não vi que nenhum colega de escola fala assim, vou ser comprador. Normalmente acontece, mas como é que aconteceu com você? Conta para mim. Sim. Então, é muito disso, né? A gente brinca até na área que muitos profissionais de compras foram picados pelo mosquitinho de compras e, enfim, gostaram da dinâmica da área e permaneceram. Mas é uma área que nunca teve graduação, né? Nunca teve uma formação específica. Isso, por um lado, eu acho bacana, né? Porque a gente acaba tendo muita diversidade dentro, né, de pensamentos dentro da área, e isso vai ajudando a nos construir como profissional também, né? Então, comigo não foi diferente. Eu acabei caindo em compras também. Eu não conhecia sobre compras quando comecei a fazer uma formação. Eu me formei em Relações Internacionais e iniciei essa trajetória querendo inicialmente seguir a carreira diplomática, mas nesse meio caminho eu comecei a estagiar em comércio exterior, né? E essa área de comércio exterior era plugada numa área de compras. Eu comecei a ter contato com a área de compras e, enfim, foi muito aquele namoro também. A área de compras gostou do meu perfil, eu gostei das atividades de compras, os valores se conectaram e, enfim, Mas foi amor à primeira vista ou esse amor foi acontecendo ao longo do tempo? foi acontecendo ao longo do tempo. Mas acho que uma das coisas que mais me fascinaram é que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então, parte de eu começar em compras foi dessa curiosidade de querer entender além do meu trabalho, né? Então, eu trabalhava com a logística ali, internacional de uma empresa, estava do lado do time de compras e ficava muito naquela curiosidade. Deixa eu entender como que isso funciona. E a área de compras, ela tem muito isso, ela estimula essa criatividade, porque não é, enfim, um trabalho que é repetitivo, né? Você vai muito no sentido de cada dia um projeto diferente, que você tem que entender cada vez mais do negócio, enfim, pensar fora da caixa, estar em contato com fornecedores diferentes. E você precisa de fato ter uma visão ampla do negócio para que você gere valor para as diversas áreas e para a companhia como um todo, e até saiba priorizar o que é importante para a companhia, né? Então, eu acho que muito dessa questão, né, do meu perfil de ser curioso e a área de compras estimular isso, eu acho que foi o que trouxe essa conexão, né? Mas eu acho que também é um dever nosso, como profissional, a gente cada vez mais estimular para que as pessoas conheçam sobre a área de compras. Quem sabe, né, no futuro tem uma graduação Só sobre focado nisso. focada nisso,
porque é uma área que impacta diretamente o P&L das empresas, né? Então, enfim, a gente fala muito internamente e talvez nem todas as áreas entendam isso, mas se você aumentar 5% vendas, né? Ou e comparativamente, se você reduzir 5% dos custos da Sua companhia, margem lá na ponta é maior. você traz um impacto muito maior do que uma área de vendas, né? Não é que um seja mais importante do que o outro. As duas áreas são importantes para fazer o negócio acontecer, para fazer a roda girar, a empresa crescer cada vez mais, trazer resultados, mas a gente trazer a consciência da importância dessa área para que as pessoas entendam e queiram também trabalhar é super importante. Mas é uma confusão com o pessoal de vendas, né? Porque eu vejo até o Sim. Flávio Augusto falando, eu falo assim, não, a área de vendas é a mais importante. Eu concordo, não acho que ela não tenha a sua importância. Ela tem que ter porque o dinheiro precisa entrar. Mas eu tenho uma vez um mentor meu no início de carreira falou para mim assim, olha, você tem que trabalhar onde o dinheiro entra, não onde o dinheiro sai. E aí tem até um meme dos órgãos, até uma brincadeirinha, fala assim, eu sou mais importante porque eu penso, eu sou mais importante porque eu mando sangue para o resto do corpo, eu sou isso. E no final, quando chega lá embaixo, fala assim, mas se eu também me trancar aqui, nada vai funcionar. E é mais ou menos com a área de compras. Ela pode ser a responsável por complicar muito o negócio se ela não fizer uma boa negociação, mas ela pode ser o responsável por um dos maiores resultados da empresa se ela fizer um bom trabalho. Ou seja... Eu acho que uma impulsiona a outra, né, Pô? Porque, assim, não adianta você trazer mais receita para a companhia se você não trabalhar os custos. Esse novo projeto, né, esse novo cliente, ele pode se tornar um prejuízo. Sim. E não como eu já vi muita melhorar o resultado. Já vi muita empresa falir faturando. Exatamente. Porque o dinheiro vai entrando, vai faturando, mas não tem uma boa gestão de custo, não tem uma boa gestão de fornecedores. Ou pior ainda, o fornecedor ele não entrega, porque compras não é só comprar, é garantir que você fez a melhor compra, com o melhor preço, nas melhores condições, com o melhor prazo. Então é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente fazer o dinheiro entrar. Então são complementares, né? E que impacta, enfim, em diversas questões para a companhia, inclusive a reputacional. Porque, como você comentou, né? Se o fornecedor não entrega, isso consequentemente impacta na minha entrega para o meu cliente, né? No meu lead time, na minha qualidade, enfim, na minha experiência do cliente. E, enfim, é muito mais do que só custo, né? É gerenciar riscos também. Exato. Então, tem um impacto muito abrangente no negócio e que talvez nem todos da companhia, e ouso a dizer que muitas vezes até alguns cargos mais elevados não entendem a importância dessa área, né? Então, a gente tem que falar mais e, enfim, aprender a vender a área, né? Porque a área de compras não é só sobre comprar, né? É a gente saber vender esses projetos, vender como a gente pode impulsionar os projetos das diversas áreas para que a gente traga real valor para a companhia. Exato. Eu costumo dizer que é uma das maiores escolas de psicologia que você pode ter. Além de você entender do negócio, você ainda tem que entender de pessoas, você tem que ter a melhor negociação, buscar parceria, porque uma coisa é você vender. Não estou criticando o pessoal de vendas, pelo amor de Deus, não precisa me cancelar. Eu só tento cada vez mais, quando eu falo de compra, assim, é junto, né? Tem que andar junto. A importância de vendas com a importância de operações, compras, ela tem que andar ali lado a lado. Porque não adianta entrar se eu não entrego e também não adianta eu entregar e não ter venda. Então, assim, eu costumo dizer que é um organismo que ele tem que funcionar tudo juntinho. É como o corpo. Não adianta o coração bater e o cérebro não funcionar. Como o corpo humano. Tudo tem a sua função, sua importância e tem que funcionar junto. Isso é o mais importante. Exatamente. E, enfim... Eu acho que, enfim, a área de compras entrou na minha vida assim. Eu me apaixonei e curiosamente, ao longo desse processo, eu também, construindo a minha carreira em compras, eu sempre tive um apoio muito grande da área de governança corporativa, né? E sempre fui integrando e querendo entender sobre governança para, enfim, garantir transparência, né, para os stakeholders, mas também como que eu posso trazer agilidade, né, e garantir essa transparência. Então,
Eu sempre me apoiei muito forte, né, nesses conceitos, nessas áreas, né, na área de governança corporativa das empresas em que eu participei. E, enfim, sigo agora E aí você colocou um pezinho lá. num novo caminho, né, estudando cada vez mais sobre governança corporativa, querendo ampliar esse meu olhar para os negócios, também levar um pouco desse meu olhar, né, para os boards das companhias. Então, comecei a fazer uma trajetória agora de conselhos consultivos, né? Mas muito no sentido de mostrar, né, como que suprimentos também pode, né, como procurement pode alavancar os negócios, mas também de ampliar o meu olhar como profissional, porque é muito disso, né? A gente também tem que pensar na nossa carreira, né? Qual é o próximo passo, como que eu quero impactar, como eu quero gerar valor para o mercado. E, enfim, a gente está se atualizando constantemente e guiando esses caminhos, né? É espetacular, porque e a sua manobra é muito inteligente, porque a área de compras ela é sempre visada e tem que estar respondendo para o conselho o tempo inteiro, né? A gente está Sim, sempre com os olhares, porque é onde o dinheiro sai. E sim. faz todo sentido você ter ali compliance, todo mundo em cima, porque é uma área que tem ali todos os seus riscos, né? E aí você foi para o lado da governança e agora buscando entender pelo lado da governança e levar essa mensagem. Mas como é que tem sido essa jornada? Porque muda diametralmente, ou seja, você hoje estava com foco no negócio, no negócio que eu digo de operação, e agora você está com foco no negócio longevidade, sustentabilidade, Sim. fazer a empresa ser perene ao longo do tempo, com todos os processos que hoje no Brasil e no mundo têm sido cada vez mais exigidos, né? ESG, governança, um olhar para isso. Como é que tem sido essa sua jornada de aprendizado para fazer essa migração do operacional corporativo para o conselho estratégico? Então, para mim tem sido, de novo, o meu perfil curioso me guiando nessas decisões de carreira. E, enfim, eu falei, bom, cheguei até aqui, né, como executiva de procurement e eu agora quero ampliar. Qual é o meu próximo passo que vai estimular essa curiosidade, vai estimular para que eu contribua cada vez mais para os negócios? Então, comecei a estudar mais profundamente sobre governança corporativa, né, para atuar em conselhos consultivos. E o bacana dessa profissão é que você também tem, de novo, assim como em compras, pessoas com diversas formações, né, com olhares distintos para que a gente traga, guie, né, os negócios, as empresas com um olhar diverso e que a gente cada vez mais tem visto que essa diversidade de olhar impulsionam os negócios muito no sentido de trazer a diversidade do público, porque muitas vezes você tem o seu perfil como pessoa, né, como público, e você tem a tendência a pensar que toda a população, né, da sua toda a população pensa como Do mesmo você, jeito. do É, da mesmo aplicação de jeito, vieses, né? né. Você já acha que é daquele En jeito. Exatamente. Então, tirar um pouco esse viés, né, trazer essa amplitude de como o negócio pode impactar na sociedade, porque hoje a gente não fala mais só de, trazer, valor para os shareholders, né, a gente tem que trazer para os stakeholders, e os stakeholders inclui a sociedade em si. Então, como eu vou gerar valor? Né, hoje quem vai comprar alguma coisa, vai ser cliente de uma empresa, ele não pensa só qual é o custo, né, Hoje não daquilo. mais. Antigamente era só isso, hoje não mais. Como que aquele produto foi fabricado, qual o impacto que ele tem no meio ambiente. Então, a necessidade dos clientes, né, a experiência que os clientes estão buscando é diferente do que era lá atrás. Então, a gente vem muito para ajudar a ampliar esse olhar, né, com um conselho formado por pessoas com diferentes especializações, para que a gente possa guiar os empreendimentos para essa jornada de longevidade.
E eu digo que é muito importante, porque especialmente no Brasil, 90%, né, das empresas que são responsáveis pelo PIB brasileiro são empresas familiares, né, e que têm a necessidade dessa governança corporativa ser trabalhada, né. Hoje, quando a gente olha, né, o que é obrigatório por lei? O obrigatório por lei é que você tenha um conselho de administração para empresas listadas em bolsas. O conselho consultivo, ele não é obrigatório em lei, mas eu preciso esperar, né, que exista uma lei para pensar em longevidade do negócio? Não, né? Então, eu posso me equipar, né, com a ajuda de um conselho para pensar em maior longevidade, em plano sucessório, né? Muito Porque importante. 90% das empresas são empresas familiares e que é um dos maiores desafios, né, das empresas é exatamente pensar nesse plano sucessório, nessa longevidade, né? Manter ao longo do tempo, né, desse crescimento, quais são os valores, qual é o meu propósito, né? Uma cultura forte pensando e decidindo em torno disso. Então, o conselho ele vem muito nesse sentido de trazer essa robustez e ajudar o negócio a crescer de uma forma mais perene. Concordo plenamente. Aonde fica a minha dúvida? Lá fora, o nível de maturidade das Uhum, empresas corporativas é muito grande. sim. Aqui no Brasil, até por país latino, tem uma dinâmica diferente. Eu vejo que as empresas, né, principalmente as empresas familiares, eu conheço várias empresas familiares que não têm sucessão, ou seja, os filhos acabam não querendo assumir a empresa. Em algum momento, a pessoa o fundador vai ter que vender essa empresa ou vai ter que fazer alguma outra coisa que não necessariamente os filhos vão estar ali na operação. Uhum, Isso é muito comum no Brasil, né? Do filho falar, eu não quero tocar o negócio do meu pai, tô numa vida tranquila, vai sim. para o outro lado, quer fazer uma outra coisa, né? E aí eu vejo que tem um potencial muito grande de conselho. Concordo com você que não deveríamos esperar virar lei, ou se tiver que virar lei, já vira logo, Uhum, para garantir a sustentabilidade não só das empresas, mas até da economia, porque se 90% das empresas familiares representam, dados que você falou do PIB, poxa, a gente está complicado se a gente não tiver empresas sim. longevas. Mas como é que você vê hoje o mercado brasileiro para esse tipo de conselho? Você vê que hoje ele está aberto? Eu vejo que existe uma crescente, eu vejo várias matérias dizendo que realmente nunca se buscou tantos conselheiros consultivos no Brasil, mas como é que você está vendo isso na prática? Hoje em dia, o percentual de empresas no mercado brasileiro que tem conselhos consultivos, ele é pequeno. Então, assim, existe um potencial muito grande a ser explorado, né? Se a gente compara com outras economias, né? Por exemplo, a economia americana, salvo engano, a última pesquisa que eu vi, 50% das empresas contam com conselhos consultivos. Então, eu acho que a gente tem que se inspirar também nessas economias mais evoluídas para que a gente traga, né, um avanço aqui também no Brasil, né. Então acho que a gente tem que se espelhar muito nessas economias que estão mais evoluídas, digamos assim, para que a gente consiga trazer também esse potencial, né. A gente como profissional, né, na nossa carreira, a gente se projeta muito, a gente olha aquele profissional e fala: "Poxa, quero ser igual a ele", né. Então, por que não a gente projetar a nossa economia e também, né, não necessariamente nos Estados Unidos, enfim, pode ser qualquer economia, né, que a gente, mas que a gente veja um avanço maior do que o Brasil, o que que eles têm de bom, né? O que que as outras economias que estão mais evoluídas do que a gente têm de bom? Então, a gente percebe, né, que a grande maioria dessas economias mais evoluídas possuem, né, conselhos consultivos apoiando essas empresas. E aí eu acho que para a gente também ampliar isso, é a gente falar sobre, né? Exato. É a gente trazer conhecimento, né? Eu acredito que muitas empresas, muitos empresários não conheçam sobre essa possibilidade de ter um conselho consultivo Ou para acha que é muito caro, apoiá-los. né? E não Ou necessariamente o acha, é, né? exatamente, eh, não é para o potencial de ganho que o conselho traz, não é um investimento caro.
E muitas vezes você pode negociar isso também, né? De iniciar como um teste, né? Para depois ir evoluindo no sentido de realmente está trazendo ganho, né? Então vamos ajustar aqui como que vai funcionar essa remuneração. Eu acho que parte muito desse olhar de se espelhar, conhecer o que que os outros estão fazendo e da gente também, enquanto conselheiros consultivos, a gente divulgar cada vez mais sobre esse mercado, trazer, né, exemplos de empresas que, enfim, deram certo, né? A gente olha aqui no mercado brasileiro, tem a Gerdau, a Votorantim, a WEG, que são empresas Multinacionais nacionais. e que são empresas Familiares. familiares, né? Centenárias e que contam com o apoio de conselhos, enfim, tiveram toda essa estrutura de governança corporativa para que elas pudessem passar por várias gerações, né? A gente olha, apesar das empresas brasileiras representarem aí um percentual elevado do PIB brasileiro, você não vê um percentual muito grande passando da primeira geração para a segunda e cada vez mais vai diminuindo, né, da terceira, da quarta, enfim. Então, tem muitos exemplos bacanas de empresas que a gente também pode trazer para se inspirar e falar, né, sobre esse assunto junto ao mercado brasileiro, cada vez mais provocar para que a gente possa ajudar a economia brasileira a crescer também. Eu acho que tá numa uma mudança muito grande, porque assim, antigamente o consumidor ele não estava tão preocupado com o impacto do que ele estava comprando para a sociedade. Hoje não. Vejo que a nova geração está preocupada se realmente as empresas elas não têm trabalho escravo, não tem algumas coisas que era uma preocupação que ela existia, mas ela não era tão latente e cobrada. Hoje não. Hoje o consumidor moderno ele está cobrando tudo isso. Isso é maravilhoso. Mas o que eu vejo ainda é que o que acontece hoje no Brasil é o reflexo do fato do brasileiro ser imediatista, né? A Sim, gente sempre foi como país, como cultura, né? Diferente, por exemplo, do europeu, que passou por diversas guerras, passou por diversas situações, então eles pensam muito mais no longo prazo do que nós pensamos, já que nosso país somos privilegiados de não ter passado por nenhuma dificuldade. Mas eu vejo que esse trabalho de educação precisa ser feito, sim. porque eu tive o prazer de trabalhar numa empresa de mais de 100 anos de Brasil, né? Então, eu tive um aniversário de 110 anos da empresa, e o quão é emocionante você estar numa empresa que fala assim, se a empresa durou 110 anos com todas essas crises e com tudo que o Brasil passou, né? Aonde essa empresa vai chegar? Ou seja, porque ela tem uma governança robusta. Para você ter uma ideia, quando eu entrei nessa empresa, logo que eu entrei, teve uma questão de compliance que saiu na mídia, do CAD. Foi uma situação muito complexa, Uhum. mas a empresa ela é tão robusta, com uma governança tão boa, que ela identificou o problema, ela levou para o mercado, ela resolveu e hoje ela é a maior referência de compliance do Brasil por ter uma governança robusta que acredita neste processo de longevidade. Ou seja, imagina uma startup chegando, quanto não pode aumentar o Sim. valuation dela só pelo fato dela ter um conselho, entendeu? Exatamente, exatamente. E interessante que você mencionou sobre essa questão de crise, né? Porque é outro ponto que a gente tem que pensar, né? Como que é a gestão da crise, né? A gente não pode esperar a crise acontecer para a gente pensar como que a gente vai agir, como que a gente vai se reportar para o mercado, quem é que vai falar junto ao mercado, né? Para que a gente, enfim, leve a mensagem de maneira correta. A gente viu recentemente uma crise de um grande grupo, né? A gente tá vendo algumas. Exa- Não é só um grupo, não. Saiu na mídia grande aí, que você já sabe qual que é, mas tem acontecido hoje mais Enfim, comumente, se né? posicionando, né, sobre a carne no mercado aqui da América Latina. Então, pensar muito como se posicionar, né? Aconteceu uma crise, como que a gente vai responder, como que a gente vai reagir. Então, tudo isso, a governança, ela vem para ajudar, né? E aí você comentou também eh, sobre startups. Sim, né? A gente tem que pensar sobre governança desde o início, desde a fase de ideação. Obviamente, a gente vai tendo uma estrutura mais enxuta no início, mas desde lá do início, a gente tem que pensar, por exemplo, no acordo de sócios, né? A gente tem a tendência a pensar que tudo vai dar certo, mas e se tudo der errado?
como que vai funcionar isso, né? Então, para cada fase da startup, a gente tem escopos de governança que devem ser olhados, devem ser tratados, para que chegue lá na frente, a gente consiga ter um bom valuation, né, dessa empresa, dessa startup. E também, né, outro ponto, né, que muitas startups passam por isso também. À medida que ela precisa crescer, escalar, ela precisa muitas vezes injetar dinheiro. E muitas vezes o founder ali da startup, ele não tem o dinheiro para injetar. Então, ele precisa ir trazendo investidores. Mas se você quer levar essa startup para a série A, série B, esse founder ele não pode estar muito diluído, porque para que ele consiga, né, investimento de grandes empresas, de grandes corporações. Então, tudo isso tem que ser olhado, tudo isso tem que ser administrado para que a gente tenha a startup posicionada da maneira certa para na hora, né, de, enfim, ir a mercado, né, fazer esse valuation, ela esteja bem posicionada. E mesmo porque até pensar nas melhores estratégias, porque assim, quando você como fundador, né, ou quando você funda uma startup, você está tão apaixonado pelo negócio e pelo Sim, produto e pelo potencial que você cega, tá? Você exatamente. cega. E aí, aonde muitas startups acabam não evoluindo, porque assim, se a Google lançou o Google Glass e não deu certo, imagina uma startup, o potencial que tem de dar errado por várias variáveis que existem dentro do mercado Sim, nacional. Quando você tem um conselho com pessoas experientes que passaram pelo mercado, eles vão te trazendo insights e vão ajudando a mitigar esse risco. E acredite, você tem uma startup, não sai caro você ter um conselho sim, consultivo dentro da sua startup. Tem vários modelos que podem ser feitos, até de pô, paga um valor menor, mas você tem ganho de assets lá na frente. Você tem uma série de formas de se fazer, não é caro, mas é a mentalidade que ela precisa mudar. E eu acho que esse trabalho de educação ele é muito forte, né? Hoje, sim, antigamente nós tínhamos somente o IBGC, hoje nós temos outras escolas tão fortes, né? O IBGC ainda é o maior, tem um nome porque você é mais longeva, mas hoje nós temos diversas empresas com um baita de um nome, com uma baita formação. Eu conheço várias pessoas que fazem parte, né, dessas escolas, e eu vejo que assim, esse trabalho de educação, de elevação do nível de consciência, ele é muito importante. sim, Né? Ele é muito importante. E como é que tem sido para você? Você está atuando hoje num conselho, né? sim. Como é que está sendo para você essa experiência de atuar nesse conselho? Como é que está sendo isso? Então, Paul, para mim tem sido muito agregador, né? Porque, enfim, cada vez que eu integro um conselho de um segmento diferente, enfim, eu preciso estudar aquele segmento, né, para trazer valor. Então, obviamente, né, a gente muitas vezes acaba caindo no segmento que a gente já atuou, mas às vezes não, né? E, enfim, tem sido muito agregador para mim, porque novamente estimula esse lifelong learning, Que é né? uma delícia, né? Que Quando é você uma cai num segmento delícia. que você tem que aprender, eu acho que dá aquela dopamina, né? Aquela Exatamente. E energia. você também trazer os seus insights por onde você passou na sua carreira, né? Então a gente brinca que o conselheiro ele vem como o smart money que a gente fala, né? Ele vem trazer o conhecimento, a bagagem que ele teve na carreira dele, que ele teve muitas vezes no segmento que aquela empresa, aquela startup, enfim, ou uma ONG está inserido. E, enfim, e também trazer contatos de mercado, né? Então, é, toda essa nossa trajetória, né? E, enfim, compras de você, né? Foi de procurement, a gente faz muitos contatos no mercado. E isso é super importante muitas vezes para você trazer crescimento para uma startup. Exatamente. Mesmo porque muitas vezes você quer trazer um parceiro e não necessariamente tem potencial ou consegue ajudar naquele momento, mas só pelo nível de relacionamento que você tem, tipo assim, eu acredito em Exatamente. você, então eu vou acreditar no projeto, vamos fazer e vamos junto, porque é essa história, o networking nesse ponto, ele é muito importante, né? Sim. E é o que muitas vezes o profissional ele negligencia, né? Então, acho que assim, para a carreira, independente se você está atuando como conselheiro, se você está né, procurando como líder, como analista, né, de qualquer área que seja, tem que ter o tempo
para cuidar desse networking, né? É esse networking que vai abrir portas, que vai trazer soluções que muitas vezes você precisa para o negócio, né? Seja você atuando como conselheiro, seja você atuando como comprador, né? Ou qualquer outra área. Então, é esse networking que vai te ajudar a pensar fora da caixa, né? E eu digo isso com muita propriedade. Eu atuei por muitos anos em leilões, né, de energia. E a gente muitas vezes, né, tinham categorias que a gente tinha, enfim, poucos fornecedores de mercado, e a gente precisava posicionar a empresa para dar um bid assertivo, agressivo no leilão, mas que trouxesse valor para o negócio também. E muitas vezes o que ia trazer o resultado é esse relacionamento que a gente tem com o Relacionamento. mercado. Então, como que tá esse networking, né? Eu acho que é algo que todo mundo tem que pensar na sua carreira e trabalhar cada vez mais. Enfim, tem diversas formas de você fazer isso, né? Tem inclusive grupos de networking que ajudam nesse crescimento. Então, pensar na carreira é super importante. Não estou trabalhando hoje, nunca é tarde, acho que a gente pode começar todos os dias. E, enfim, como conselheiros, a gente acaba fazendo cada vez mais, ampliando cada vez mais esse networking, e isso ajuda demais as empresas a crescerem, né? A gente a trazer experiências. Isso é o mais importante, né? É principalmente assim, eu falo para todo mundo, não adianta você querer pensar fora da caixa se você tá dentro da caixa. E o networking é Exatamente. um bate-papo, um evento que você vai, uma ideia que você troca, que já te ajuda a pensar de uma forma diferente. Acho que é isso que faz o negócio crescer e você ter sucesso na carreira, né? Não tem Exatamente. jeito. Exatamente. E como é que tá a sua agenda? Como é que tem sido essa sua vida nessa loucura de conselho, conhecimento? Como é que tá sendo isso? Quais desafios você está enfrentando hoje? Porque hoje você está no Rio, né? Que é uma região que é muito focada no óleo e gás e tudo mais. Você tem vindo muito para São Paulo, mas como é que está sendo administrar tudo isso? Você já tinha uma agenda muito complicada na empresa que você trabalhava. Sim. Como é que está sendo essa jornada? Tem sido corrida, como sempre, né? Eu acho que, enfim, não tem como ser diferente nesse mundo dinâmico e que, enfim, tudo muda o tempo todo, né? Inovação o tempo todo, mas tem sido muito rica de aprendizado. E, enfim, esse no Rio, estar em São Paulo, estar em Resende, eu tô morando em Resende, é, faz parte, né? Para, enfim, continuar nesse crescimento, né? Se eu quero agregar valor, eu tenho que cada vez mais estar em contato, movimentar o networking, Ah, isso é muito é, importante. Isso é muito importante. Vou te falar por quê. Eu e vejo. movimentar a mente, né, Paul? Exato. A gente Porque está tem aprendendo muito profissional que constantemente. ele fica engessado e fica num único lugar parado esperando. Até fiz essa pergunta por conta disso, que eu vejo muitos profissionais que estão ali sem estar em movimento. Aí quando eu vejo você, não, uma hora eu vou estar em São Paulo, vou estar em tal evento, vou estar aqui, vou estar lá, vou estar fazendo. Esse movimento é o que gera cada vez mais Sim, oportunidades, entendeu? Do que você ter que ficar estagnado. Para mim, essa é a grande lição. Tanto que eu falo para todo mundo: um café por semana, pelo menos. Sai de sim, casa, seja virtual, melhor que seja presencial, mas sai de casa. É esse movimento que faz com que você se sim. conecte e traga oportunidades. Acho que esse é o jogo. E é aquela frase de sempre, né? Quem não é visto Não não é é lembrado. lembrado. Então, Exatamente. como que você está, né, nesse movimento? Como que você está buscando, né, novos conhecimentos? Como que você está trazendo insights, né, e ajudando a pensar fora da caixa, mesmo que você esteja dentro da caixa, Exatamente. né? Fora que dentro dessa formação toda, desse seu estudo, você tem visitado diversas empresas, né, para conhecer como elas Sim, estão sim, funcionando e tem tudo sido mais. muito Como bacana. é que tem sido isso de você entrar nas empresas e ter esse novo olhar? Tem sido muito bacana. Eu tenho tido, enfim, um apoio muito grande da Board Academy, que é uma das escolas que eu estou, enfim, estudando bastante sobre governança corporativa. E a gente tem feito visitas a várias empresas, né? Enfim, visitei a Magazine Luiza. A próxima visita agora a gente vai fazer na Cacau Show, que acredito que vai ser muito interessante também. E não só através deles, né? Muito do networking que a gente movimenta, né? Recentemente eu conversei também através de um amigo, o Thomas,
me colocou em contato com o CEO da Brasilata também, e a gente conversou sobre governança corporativa. Então tem sido muito rico, a gente cada vez mais fazer novas conexões, né, e trocar, né. Eu acho que o networking genuíno é que ele vai trazer impactos positivos para as pessoas que você conecta e para você também, né. A cada Com conversa toda você certeza. vai aprendendo. O networking não é você movimentar só quando você precisa, só quando você, né, fala: "Olha, eu preciso que gere valor para mim", né. O que que você está gerando de valor nessa rede que você participa? Então, tem sido muito rico, tenho conhecido muita gente, tenho trocado com muita gente, enfim, no que eu posso, né, eu tô disponível, eu quero trazer insights, eu quero ajudar, né, seja, né, alguém que queira crescer na carreira e que eu possa ajudar com a minha trajetória, com o que eu aprendi, seja, enfim, as empresas brasileiras, sejam empresas familiares, sejam startups, e é nessa troca que a gente vai crescendo, né. Isso é importante. Eu ainda quero trocar o nome networking por security working. Porque no final do dia é que nem um seguro, que você tem que pagar para não usar, mas você tem que Exatamente. pagar. E no final do dia, você tem que estar ali se movimentando sempre, porque como é que eu vou fazer networking Não usar no sentido de precisar que ele te exatamente. ajude, né, Mas quando você precisar, ele tá lá e ele vai te ajudar. mas você tem que estar disponível, Exata, né, esse é o ponto. para ajudar também, né. Exatamente. Não é só querer, Você né. planta para depois colher. Então você vai gerando valor, vai lá pagando o seu seguro. Quando você precisar, e o mais engraçado é que as pessoas acabam não pensando assim, mas como é que eu vou usar o seu network? Não precisa. No momento em que você precisar de tanto valor que você gerou, a sua rede vai te ajudar sem você pedir. Sem Exatamente. você pedir. Tem pessoas da minha rede que quando me ligar, pô, aconteceu isso aqui na minha carreira, cara, ele nem precisou me pedir ajuda. Só o fato de me ligar e falar assim: olha, aconteceu isso e isso, fala assim: não, pera, eu vou fazer meia dúzia de ponte aqui, a gente vai resolver seu problema agora. Porque ela gerou tanto valor pra mim que eu me sinto incomodado de alguma forma não ajudar essa pessoa. Essa é a essência do Sim, networking. E o que eu vejo é que as pessoas têm dificuldade de fazer essa manutenção, de sair de casa, de fazer o que você está fazendo. Tá aqui, tá lá, tá um evento, vai para um outro, vai visitar uma empresa, vai sim, conversar com pessoas e em algum momento a oportunidade aparece. Eu falo para exatamente, todo mundo, enquanto quando você faz isso, milagrosamente vai aparecer alguma coisa, né? Que não é exatamente. milagrosamente, a gente sabe que é do trabalho, mas faz parte do jogo. Exatamente. Enfim, dessa dedicação mesmo, né, Exato. não é milagrosamente. Exatamente. É trabalho, é hard work. Dá trabalho, dá. Você tem que fazer manutenção, você tem que se manter visível, você tem que gerar valor, dá muito Sim, trabalho. Mas no final do dia é o que vai te proteger e é o que eu vejo que as empresas também precisam começar a fazer. Elas já entenderam muito mais do que no passado, hoje muitas empresas fazendo eventos, se conectando, estando mais abertas. Acho que os profissionais nem tanto, apesar de saber da importância do networking, acabam não fazendo sim. tanto, mas eu acho que é um caminho. E E o para net conselho é e o fundamental, networking né? ele não é importante só para você como profissional, né, para as empresas também. Você vê cada vez mais as empresas trabalhando num modelo de ecossistema, se ajudando Vale do Silício. para gerar resultado, né. Então, passa muito por isso e passa muito por ter as pessoas com essa mentalidade de que o networking é importante, né, e como movimentar aqueles valores da empresa, né. Então a Exatamente. cultura ela é muito importante, as pessoas, O Vale né, do que Silício, você falou fazem tudo. Falou tudo. Porque no Vale do Silício, por exemplo, você vê concorrentes tomando café, almoçando e conversando, sem ter aquelas, não, ele não pode saber o que eu faço. Não, cara, a gente é concorrente, tem mercado para todo mundo. Vamos conversar, vamos tomar um café, sim, a gente enfrenta as mesmas dificuldades, o mesmo público. Claro, tem que ter exatamente, cuidado com abrir informação e tudo mais, mas não somos inimigos, né? A gente exatamente, concorre no mesmo mercado. É que nem futebol ou um esporte que você vai fazer. Você não é inimigo do outro lado. Eu gosto muito, exatamente. por exemplo, do UFC. O UFC eu Uhum, gosto disso. O pessoal entra no tatame lá, o pessoal se bate e no final tá os dois abraçados ali. Cara, foi uma boa luta. No final é isso. exatamente. Esse é o mercado. E vamos lá. Eu falei para você que passa rápido, né? A gente tá indo aqui pro final. Mas eu queria saber um pouquinho da Natália, próximos passos. Você tá indo para conselho, você tem olhado o mercado, você tem conversado, mas tem aí uma perninha de mentorias também, consultoria. Me fala um pouquinho sobre isso. Quais são os seus planos? Hoje, a gente já conversou, você não tem uma mentoria formatada, mas, cara, uma pessoa de compras quer se inspirar na sua história, quer saber como crescer. Como é que você pode ajudar essas pessoas através da sua trajetória?
Enfim, pô, eu tenho focado, né? Foquei durante esse ano em me aprofundar em governança, em gerar valor, né, para as empresas, mas, obviamente, o que a gente construiu, né, de trajetória, a gente pode ajudar outros profissionais. Então, acredito que em breve eu tenho novidades, né? Tô pensando em a começar a ajudar profissionais também a crescer profissionalmente, a traçar essa trajetória, em como planejar, em como alcançar o próximo passo. E, enfim, não tive só acertos, tive erros também, mas com os erros a gente também aprende e a Eu acho que gente até mais com os erros que com os acertos. muitas vezes a gente aprende mais com os erros do que com os acertos e dividir isso, né, para que outras pessoas, né, ou façam igual você fez naquilo que deu muito certo, ou evitem aquilo que deu super errado. A gente pode ajudar a trilhar uma carreira, né, de uma forma planejada e que, enfim, alcance esse objetivo de uma forma mais célere, digamos assim. Sim. Eu acho que é encurtar caminho. Para mim, mentoria encurta caminho. Às vezes, um insight. Eu tenho muitos mentores das áreas que eu não tenho experiência, apesar de também ser mentor e fazer mentoria, mas eu vejo assim, às vezes, um insight muda o jogo. Sim, Ele encurta um caminho que sozinho, na tentativa e erro, ia levar muito mais tempo. E eu vejo que isso é uma das coisas que mais falta no mercado hoje, principalmente na sua área. Apesar de ter muitos mentores por aí que acabam não passando pelo que a gente passou, mas eu vejo que tem um espaço, principalmente para a área de procurement, absurdamente grande. Porque sim, procurement está se transformando, é algo novo, você não tem formação ainda aqui no Brasil sim. específica para isso, mas eu vejo que as pessoas estão cada vez mais apaixonadas por essa área quando entram e não tem muito caminho por onde crescer. Então, você tem algumas iniciativas, tem Café com o Comprador aqui, você tem Procurement Collaborator, você tem algumas outras iniciativas, mas eu não vejo muitos mentores nesta área de procurement. Então, fiquem atentos. Depois eu vou trazer novidades da Natália para vocês aí. Tem algumas coisas acontecendo aqui nos bastidores. Depois eu vou trazer para vocês aí. Quero fazer uma live com ela para trazer uma série de compradores para poder sugar o máximo dela. Vai acontecer algumas coisas aí. Fiquem atentos aqui, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Vou trazer novidades para vocês. Tô dando spoiler demais, não? Bom. Eu acho que tá bom por aí. Tá bom por aí? É. Tá bom por aí. E vamos lá, você ficou muito tempo, quero explorar um pouquinho das dificuldades que você enfrentou como executivo. Você passou muito tempo numa organização, cresceu dentro dessa organização, mas não foi tudo flores, né? Não. Você passou por vários perrengues, principalmente a área de compras, que a gente sabe que é uma pressão absurda por resultado e tudo mais. Como é que foram esses desafios da sua carreira? Eu acho que a maturidade, ela foi acontecendo também com a maturidade da companhia, né? A gente foi aprendendo, tendo acertos, tendo erros. Eu, quando entrei, era uma empresa, enfim, muito menor do que quando eu saí. E era um processo em que os relacionamentos e entender os valores, ele era muito mais fácil do que quando era uma grande corporação. Então, acho que foi ao longo do tempo a gente foi aprendendo, né, com uma nova concessão que entrava, né, isso ganhou um outro corpo, como que a gente vai formatar, como que a gente vai ajustar. E aí eu acho que o mais importante para a gente saber lidar com os desafios, né, ao longo da carreira, é a gente saber que a gente vai errar, né, a gente ter conversas difíceis dentro da... Saber fazer conversas difíceis para a gente crescer. A gente saber receber feedback, a gente, né, o outro também estar aberto para feedback, porque, obviamente, você não vai acertar em tudo e eu não vou acertar em tudo, Uhum. para que a gente consiga gerar maior valor. Então, ter conversas difíceis para que a gente consiga crescer, é a gente, enfim, aprender, eu acho que a partir dessas conversas difíceis a gente vai ganhando confiança no outro, Sim. né? Estabelecendo essa confiança na relação entre as pessoas que compõem essa empresa, para que a gente tenha um ambiente que a gente fala cada vez mais importante, que para que a gente possa inovar, a gente precisa Sim. aceitar o erro, né?
para que eu consiga errar rápido, consertar rápido, aprender com o erro, né? E seguir um outro caminho para que a gente consiga atingir esse sucesso. E à medida que a empresa foi crescendo também, um grande desafio também era na comunicação, né? De todo mundo entender quais eram os valores, quais eram, né, os direcionadores para a tomada de decisão, e que a gente foi moldando também, principalmente no ambiente de leilões que a gente precisava tomar decisão rápido, né, e de forma assertiva, que a gente conseguisse gerar valor para os acionistas e para todos os stakeholders. A gente precisa ter muito bem formatado todo mundo, né, falando na mesma direção, pensando na mesma direção, óbvio, pensando fora da caixa, mas o que guia até onde, quais são as minhas red lines, né? Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, né? Qual o limite de risco que eu posso assumir para que esse negócio cresça, gerando valor. Então, acho que é isso. Acho que a chave que você trouxe aí é ter conversas difíceis. Eu vejo que muitas pessoas evitam conversas difíceis. E eu, na minha carreira, eu aprendi que as conversas difíceis é onde você gera as melhores conexões e relações. Tinha uma colaboradora que ela, quando a gente estava nos projetos e tudo mais, a gente saía faísca, mas saía dali, olhava pro outro e falava assim, vamos beber, né? Vamos tomar um chopp. Cara, aí a gente sentava, conversava e tudo mais. Sim. E hoje é uma das pessoas que virou minha amiga num nível onde a gente está em contato até muito mais com aquelas pessoas que eu não conseguia ter uma conversa difícil. Porque no final do dia, eu, ser humano, vou errar. E eu, como executivo, também eu não sei tudo, porque a organização, ela não me traz todas as informações que eu preciso. Sim. E muitas vezes eu tô cego e as pessoas acham que eu tenho a resposta e eu não tenho. E ao mesmo tempo o pessoal de baixo espera que eu dê todos os direcionamentos. E na verdade é uma construção. Eu preciso do meu time para me ajudar a construir e levar resultado. Eu preciso dos stakeholders, dos acionistas para conseguir me dar uma diretriz. Então é uma construção. E a conversa difícil, ela faz parte. Eu sei que vai dentro de casa, né? A gente tem que ter conversas difíceis dentro de casa também, com os nossos filhos. Não tem jeito, né? Exatamente. Eu achei bacana que você comentou, né, sobre esse conceito de a gente quebrava o pau aqui, vamos tomar um chopp depois. E graças a Deus, no início da minha carreira, eu tive essa aprendizagem. Eu ingressei numa empresa que depois virou a Taesa, mas no início era a Terna, era uma empresa italiana, e era uma cultura italiana muito nesse sentido, né? A gente muitas vezes quebrava o pau profissionalmente, 5 minutos depois, e aí, vamos tomar um chopp? Isso para mim no início é assustador, né? Quando, né, não é da cultura brasileira isso, né? Muitas vezes o brasileiro ele leva pro pessoal e, enfim, eu falava assim, gente, mas eu acabei, né? Enfim, a gente acabou de quebrar o pau aqui, como assim, vamos tomar um chopp? Mas é isso, é profissional, é ali, é para todo mundo crescer. Então, acho que foi uma das lições que, graças a Deus, eu tive no início da minha carreira, e que eu agradeço muito a essa empresa, a esses líderes, e que eu levei para a vida toda, e que é isso. A gente precisa ter conversa difícil, mas é sobre a empresa, é sobre o negócio, é como que a gente vai fazer esse negócio crescer. E muitas vezes ter conversas difíceis também entre profissionais para a gente se ajudar. E aí é sobre a pessoa, mas é no sentido de trazer construção. Exato. A gente encarar esses feedbacks como construções positivas. Então, eu, graças a Deus, eu sempre fui muito aberta para receber, para ouvir, para internalizar. Às vezes a gente precisa internalizar, mas eu acho que isso aqui é a chave para que a gente, sabe, consiga ir avançando cada vez mais e agregando aos negócios. E essa internalização que você comentou, que é muito importante, porque assim, infelizmente, pessoal, feedback é importante, mas nem todo mundo sabe dar um feedback. Na verdade, dar uma opinião, né? Eu até vi um post da Carolina Nucci, no LinkedIn, inclusive, ela fez um post brilhante, um vídeo, ela falando isso. Uma chefe falou para uma pessoa assim, você precisa ser mais séria nas reuniões, ou seja, uma pessoa extrovertida, que gosta de ter uma reunião mais leve, você precisa.
como se isso fosse um feedback. Isso não é um feedback, isso é uma opinião. Não necessariamente você tem que acatar aquilo. Então, você tem que saber como internalizar, porque às vezes ela vai gastar tanta energia para deixar de ser ela. É como uma pessoa introspectiva, fala assim, agora você precisa, né, ser expansiva. Não vai ser, não adianta. Então, você tem que internalizar e saber até onde isso é uma opinião, até onde isso é um feedback. Internaliza, processo, muito autoconhecimento, muita terapia. Terapia é importante para todo mundo, tá? Muita terapia, porque o mundo corporativo ele é visceral, ele é difícil para todos, mas assim, você sabendo internalizar, sabendo fazer isso, sabendo que tem esse clima do tipo, acabou, ufa, agora vamos. É como no relacionamento, né? Nunca vai dormir brigado, você quebra o pau durante o dia, mas à noite você vai ter que deitar e resolver o que tem que ser resolvido, e na empresa não é diferente, né? Sim. E as melhores pontes que eu construí com líderes e com time foi quando a gente estava em situações onde a gente precisou ser enérgico e ser duro um com o outro, mas no final do dia estava tudo bem, sem mimimi. Sim. Exatamente. Os momentos difíceis, né? É o que você comentou um pouquinho antes, né? Eu acho que eu aprendi mais com os erros do que com os acertos. Então, são os momentos difíceis que trazem, né? Que fazem a gente transpor, né? Aquilo que a gente entrega usualmente. Exatamente. Então... Maravilhoso. Terminando o nosso programa, infelizmente, passa rápido, eu te falei. Mas antes, eu preciso fazer 2 perguntas pra gente encerrar, senão o público me mata, senão você me mata. Se eu não fizer essas 2 perguntas, eu sei, eu recebo mensagem, pessoal, pô, mas e a dica de livro? Isso. Então vamos lá. 2 perguntinhas pra gente poder encerrar. Primeiro, uma dica de filme, livro ou série que tá te impactando, não necessariamente precisa de compras, mas está te impactando. E para aqueles que querem entrar nessa área de procuramente ou que já estão e querem crescer. Qual que é a dica que a Natália dá para essas pessoas? Bom, vamos lá. Eu acho que dica de livro, enfim, eu gosto bastante de ler, enfim, tem vários livros que eu gosto, mas, assim, um dos livros que eu gosto muito é Hábitos Atômicos. E, enfim, ele traz exatamente, né, como você trabalhar na construção de hábitos positivos para você alcançar os seus objetivos, seja de carreira, seja de saúde, enfim. Então, acho que é uma dica bacana, né, para que a gente consiga, de fato, planejar a nossa carreira, planejar a nossa vida, planejar, né, qual é você como pessoa ou como profissional que você quer se ver daqui a 5, 10 anos. Importantíssimo, excelente livro. E, enfim, dica de... Para quem quer crescer na carreira. Entrei numa área de procurement, fui jogado no procurement, como aconteceu com a gente, ou não. Cara, a área de compras é uma área que eu tenho interesse e quero estudar. O que eu preciso fazer para crescer nessa área? Pela perspectiva da Natália. Eu acho que para crescer na carreira a gente sempre... Eu acho que a dica é manter a humildade sempre, pô. A gente entender que a gente não sabe tudo, né? Que a gente tem sempre a aprender com o outro e vice-versa. Então, eu acho que é zelar por essa humildade e pelo ego também, para que a gente consiga ir absorvendo esses conhecimentos e contribuindo, porque muitas vezes o ego, né, à medida que você vai crescendo, o ego, ele atrapalha. Ele é o seu inimigo, né? Tem até um livro, acho que é do Ryan, vou lembrar o nome, mas ele fala, o ego é seu inimigo, e ele é justamente isso. Você vai crescendo, às vezes você acaba inflando num nível... se achando superior. Exatamente. E ninguém é superior a ninguém. Exato. Né? Todo mundo, né? Um é mais especialista do que o outro em determinada área, mas, enfim, se a gente trouxer essa complementariedade, eu cresço, você cresce. Eu acho que é isso. Minha dica seria essa. É isso. Por isso que assim, coloca uma plaquinha em construção e corre atrás de construir, porque esse é o jogo. Natália, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada a você Tá aqui pra gente poder gravar. Foi maravilhoso. Tem livro para lançar, vai voltar. Tem mentorias, algumas coisas aí, vai voltar mais vezes. Eu vou planejar uma live para você tirar todas as suas dúvidas com ela, mas live mesmo, onde você vai estar interagindo com ela. Vamos pensar nisso. Combinado. Vamos trazer isso. E muito obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar, que isso nos ajuda a trazer cada vez mais pessoas espetaculares como a Natália, para te ajudar a crescer na sua carreira e levar a sua carreira para o próximo nível. Até o próximo podcast Next Level.